Você sempre é assim, você não tem aquelas generalizações, é um problema, não é fruto da sabedoria, é fruto da pequenez, do hiperfoco. Ou você sabe, não sei se você sabe, mas eu estou me colocando como pré-candidato à presidência. Não? Não? Então, O quê? acabei de fazer entrevista coletiva hoje. É sério? É sério. Eu não amo o poder, eu não tenho partido político, eu não preciso da política, mas eu vejo o país tão dividido, as pessoas tão digladiando-se, famílias fragmentadas, amigos separados, e muitos políticos, não todos, mas uma boa parte dos políticos, amando muito mais seu partido e sua ideologia do que a sua sociedade. Que a família. E a família. E sabe quantos milhões de jovens, nem no Brasil, que não trabalham nem estudam? Quase 8 milhões. E não se fala sobre isso. É a era da desesperança. Bom, eu falei de suicídios entre jovens. Aumentamos 148% entre 10 a 19 anos e precisamos de projetos para proteger as nossas crianças. Nós somos o país que está no 107º lugar da corrupção. Nós precisamos ter mecanismos de coibir a corrupção para ser um país mais justo, com igualdade de oportunidade. Bom, para você ter uma ideia, perdemos o bônus demográfico. Não há garantia de daqui a 10 ou 20 anos nós vamos ter condições de se aposentar, as pessoas vão ter condições. Por quê? A pirâmide está se invertendo. O bônus demográfico, muita gente trabalhando, menos pessoas nascendo e poucos se aposentando. Só que a pirâmide está invertendo. Muita gente se aposentando, menos trabalhadores e menos pessoas nascendo. Então, que garantia as pessoas que estão ao nosso redor aqui vão poder ter para ter um lugar ao sol daqui 10 ou 20 anos? Já que nós não temos o bônus demográfico, deveríamos ter o bônus da inteligência artificial e da robótica, aproveitar a oportunidade, ter um ministério da IA e da robótica para aumentar a produtividade em todos os setores. Só que temos que preparar milhões de pessoas para se requalificarem, para ter uma oportunidade ao sol. E quem fala sobre isso? Quem fala, Rogério, que daqui 5 anos não vai sobrar pedra sobre pedra? Aí Elon Musk, que é muito inteligente, mas também não tem uma experiência grande de economia, fala, bom, você vai trabalhar se quiser, porque não vai precisar no futuro. Mas quem paga a conta? Que governo? Se os governos estão endividados. Japão deve 235% do PIB. Estados Unidos está numa situação de quase insolvência, 120% do PIB, 38 trilhões. E se juntar a dívida dos Estados Unidos, federal, estadual, das empresas e das famílias, dá mais de 100 trilhões. Quase todo o PIB mundial. Você vê a França, a Espanha, países que estão super endividados, a Alemanha nem tanto, mas também a Itália. E como é que vai se pagar uma renda mínima universal se pegou o mundo completamente despreparado, que vai ter que enfrentar um tsunami nos próximos 3, 4, 5 ou 10 anos? Não fecha a conta. Não fecha mesmo. Por isso, eu não amo o poder. Eu já perguntei 100 vezes se tem prazer na presidência. Eu falei com Kassab hoje, falei com vários líderes. Eu não vejo prazer no poder. Mas se houver partidos que aceitem pacificar o país, que me acolham, vamos falar de projetos, não vamos falar de pessoas. Porque se tirar 4 ou 5 pessoas da boca das pessoas, da boca do tema das pessoas, não tem mais discussão, não tem mais projetos. Ninguém fala mais do que vai acontecer. Bom, então se houver partidos desprendidos que me acolham e acolham as minhas teses, e vamos trabalhar para pacificar, para valorizar muito mais a sociedade do que uma ideologia, então eu estaria disposto a me sacrificar. Então estou me colocando, foi hoje a entrevista coletiva e estou aqui lançando no seu programa também. Que bom saber disso. Eu sou apaixonado pelo Brasil, poderia morar na Suíça, poderia morar nos Estados Unidos, eu não preciso de mais nada, Deus já me deu muito mais do que eu mereço, mas eu me sinto endividado. Eu amo o Brasil, eu amo a humanidade. Para mim, vamos fazer o Brasil grande? Sim, mas make humanity great again. Ou seja, faça a humanidade grande de novo. E não só make America great again ou make Brasil great again. O que deu errado na humanidade? Deu errado porque tem alguns fenômenos que nunca foram estudados, que não apenas o eu constrói pensamentos, mas esses copilotos que eu lhes disse demonstram que nos primeiros segundos não há livre-arbítrio.
como os teólogos sempre acreditaram, como os filósofos sempre acreditaram. Quando você está no hiperfoco, você fecha o circuito da memória e estabelece a síndrome predador-presa. Ou seja, você eleva o tom de voz, você grita, você se exaspera, você controla, ou você se intimida, se apequena, se afugenta. A síndrome predador-presa, ela pauta grande parte das violências no mundo todo, desde o feminicídio até a violência contra as crianças. E falar sobre violência contra as crianças, existe uma PL que está tramitando no Congresso, que leva meu nome. Eu não dou muitas entrevistas, raramente eu dou, entendeu? Eu raramente fiz propaganda dos meus livros. Me tornei o autor brasileiro mais lido nesse século. Não foi porque eu fiz propaganda. 10 livros ao mesmo tempo na lista de mais vendidos? Foram 45 milhões só no Brasil. Poxa. E a Avon também me levou para todas as cidades do Brasil, sabe? Porque eu aceitei e falei, vamos fazer livros a 5, 6 reais há 10 ou 15 anos. Então, porque livro é elitizado, só está em 500 cidades. Mas a Avon me levou em 5.500 cidades. E saiu uma pesquisa no passado recente que eu sou o psiquiatra mais, o escritor mais pirateado. E eu fiquei feliz. Pô, isso é bom. Eu fiquei feliz, ótimo. Para os meus editores não seria bom, mas para a cultura, doar conhecimento. Cada ser humano é único e irrepetível. E o que você viu nessas viagens, indo a tantos lugares diferentes? Porque eu vi que nós somos uma só família. Entre chineses e americanos. Somos mais parecidos do que diferentes. As alegrias, as dores, porque a vida é um contrato de risco. Para os chineses, para os japoneses, para os nórdicos, entendeu? Como Suécia, Dinamarca, para os norte-americanos. É um contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da jornada de cada ser humano. Nós somos muito mais parecidos do que imaginamos. E lá no fundo, os mecanismos que, por exemplo, constroem a síndrome do pânico são os mesmos mecanismos que constroem a segurança. Os mecanismos que constroem o estado depressivo são os mesmos mecanismos que constroem alegria e satisfação. Porque se detona o gatilho, abre janela traumática ou killer e gera hiperfoco, e você só pensa ideias perturbadoras, autopunitivas, que não vale a pena ser vivida, mas também o gatilho pode abrir e abrir janelas lights. Olha, são os mesmos mecanismos, mas que estão no córtex cerebral. E te faz você viver uma primavera, relaxar mais, viver mais leve, brincar mais, ser mais bem-humorado. Então, os mecanismos que levam às masmorras mentais são também os mecanismos que geram a liberdade humana. Então, eu quero dizer que nos bastidores da mente, no lugar mais secreto, onde somos apenas um simples ser humano, nós somos mais parecidos do que imaginamos em toda a espécie. Por isso que me dói na minha alma que houve a escravidão dos negros pela fina camada da cor da pele. Os senhores de escravos nunca perceberam que a construção de pensamentos extremamente complexos, em milésimos de segundo, abrindo milhões de janelas, com milhões de dados para construir um pensamento, era o mesmo do senhor de engenho do que uma mãe que embalava o seu filho de pele negra, sabendo que ele não iria ter liberdade. Nossa espécie sempre foi muito superficial. Ela nunca entrou mais profundamente na essência intrínseca que nos torna Homo sapiens. E qual que é a base de tudo? O que nos torna humanos? Tem algumas ferramentas que nós deveríamos observar. Eu tenho falado em mais de 90 países que estamos na era dos mendigos emocionais. Tem sido uma voz solitária dizendo. Mendigos emocionais. Nunca tivemos uma oferta para produzir o prazer, o entretenimento, como na atualidade. É 100 vezes mais poderosa a indústria do lazer hoje do que na Grécia Antiga, quando tinha as Olimpíadas e os teatros gregos, ou as reuniões da paideia, os filósofos. 100 vezes mais poderosa que o Coliseu Romano, ainda que houvesse atrocidades lá. Hoje toda criança deveria levantar cantarolando, brincando, relaxando. Mas estamos na era do entristecimento humano. Por quê? Porque o excesso de informação acelerou a mente humana em níveis dramáticos e nunca deveria ter ocorrido isso. Desde que Steve Jobs lançou seu smartphone em 2007, e na esteira vieram as redes sociais, existe um fenômeno chamado registro automático da memória, um biógrafo do cérebro, que arquiva tudo automático e involuntariamente. É outro copiloto do eu.
Ele registra tudo. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que John Kennedy tinha quando dirigiu o mundo no auge da Guerra Fria. Mais do que Abraham Lincoln na década de 60 do século XIX, mais do que o imperador romano. Isso faz com que, agora você já sabe, os copilotos disparem numa velocidade grande, disparam o gatilho em nuvens, abre múltiplas janelas e a âncora, ao invés de gerar hiperfoco, gera ausência de foco. E quando você não se concentra minimamente, você não consegue fazer de uma flor um espetáculo. Você não presta atenção nos seus pais, não focaliza os seus pais. E pais não conseguem se encantar com seus filhos. É por isso que pais, na atualidade, quando os filhos são bebês, eles querem roubar um sorriso da criança, sem ela entender a piada. Quando os filhos aprendem a sutileza da linguagem, os pais se calam e não se tornam mais bem-humorados. Quando as crianças não sabem falar, os pais de todas as maneiras querem que eles falem 1 ou 2 palavras, se encantam. Quando os adolescentes têm a capacidade de desenvolver o raciocínio lógico, os pais não dialogam mais, não perguntam para eles aonde eu errei e não soube. O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Quais fantasmas te assombram? Lembra-se na Romênia que eu dei aquela conferência? Eu perguntei, há vampiros? Porque na Romênia existe a lenda do Drácula, na Transilvânia. Né? Não há vampiro, Dr. Cury. Embora ali houve, né, o conde Drácula que empalava seus inimigos. Eu falei, não há vampiros fora de nós, mas a nossa mente tem mais vampiros produzidos por ela mesma, mais fantasmas mentais que sangram o que nós temos de melhor. Por exemplo, você sabia que apenas 3% das mulheres se veem belas? 3%? As mulheres, na minha opinião, são melhores em tese em muitos aspectos que os homens. Sim. Se doam mais, se entregam mais, dirigem melhor seus carros, cometem menos crimes hediondos, entendeu? Tem uma sensibilidade maior. Tem mais sensibilidade. Por isso que menos de 10% das mulheres estão encarceradas no mundo todo. Mais de 90% são homens. Só que elas adoecem mais emocionalmente, porque elas estão no fronte da batalha. Todo soldado no fronte da batalha é mais facilmente alvejado. E no século passado deram os direitos das mulheres trabalharem, estudarem e votarem. E você sabe, o homem mais inteligente da história é Cristo. Ele transformava prostitutas em rainhas. Para ele corria risco de vida para proteger mulheres que ele não conhecia, que não era do seu relacionamento. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Por isso que quando ele escrevia na areia, ele estava protegendo aquela mulher. No segundo momento, qual o seu veredito? Aí ele elogiou os seus carrascos. Vocês têm capacidade de julgá-la. Olha do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e não teológico. Vocês têm capacidade de julgá-la. Mas antes tem a coragem de olhar para dentro. Olha suas loucuras. Olha seus erros, suas falhas, sua pequenez. E antes, só depois. Sabe o que aconteceu? Tira a trave do olho antes de... Que homem era esse? Como um grande ateu que fui, que homem era esse? Que era capaz de fazer com que linchadores... Nunca houve na história linchadores recolhendo as armas. Veja nos campos, quando as pessoas estão se atritando, discutindo, ninguém para a briga, nem policiais conseguem. Mas ele conseguiu fazer com que aqueles homens recolhessem as armas, porque, número 1, ele não condenou aqueles homens. Ele elogiou a capacidade deles. Vocês têm capacidade de julgá-lo. Número 2, ele levou-os a encontrar o mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. Olhem para as suas loucuras. Foi aí que, incentivado pela capacidade de pensar antes de reagir, eles recolheram as armas e saíram. Aí chegou ele e ela. Ele não perguntou para ela, com quantos homens você dormiu? Não. Ele falou, mulher, vai. Não, falou, mulher, onde estão os seus acusadores? Era desnecessária essa pergunta. Mas ele queria que ela pensasse. E ela falou, eles se foram, então vai. Diferente de praticamente todos os políticos. Você não me deve nada. E quando... Vai e reescreva a sua história. Sabe o que aconteceu? Ela nunca mais foi. Exato. Porque o amor nasce no terreno vai, não da liberdade. Mais, né?